Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou fazer para vocês o pão amassado, que é uma receita típica do Chile. E é um pãozinho caseiro com ingredientes que a gente conhece muito bem, porque um dos ingredientes que dá sabor para esse pãozinho amassado é justamente a banha, que aparece em várias receitas de pães caseiros aqui do Brasil, principalmente aqueles que eram preparados pelas nossas avós. Então veja os ingredientes: farinha de trigo, sal, açúcar, fermento biológico seco, banha e água morna. Eu vou fazer o preparo na batedeira, mas você pode fazer todo o preparo na mão, no braço, mas aí tem que ter força, tem que ter tempo mesmo, tá? Aqui na batedeira eu vou marcar o tempo. Na mão, né, como cada um faz com a sua força e com intensidade, esse tempo pode variar bastante, mas aí a gente vai ver juntos o ponto da massa e aí você já sabe até quanto você tem que sovar ele, né, essa massa, caso faça na mão. Então aqui na batedeira eu vou juntar primeiro os ingredientes secos. Então vou colocar a farinha, também o sal, o açúcar e o fermento. Vou colocar para misturar, já aqui na batedeira, vou deixar misturando por um minutinho. Aqui já está misturado, já vou juntar os ingredientes líquidos. Mas aqui, vale lembrar que a banha não vem desse jeito, ela não vem líquida, ela vem sólida, né? A banha é uma gordura. Então ela vem assim, aí eu aqueci um pouquinho no micro-ondas para ficar líquida. E também a água eu aqueci por 30 segundos no micro-ondas. É só para tirar a frieza da água mesmo e também a fermentação vai acontecer mais rápido. Mas não precisa esquentar muito a água. Então, com a batedeira ligada, eu vou juntar os líquidos. Então, eu vou deixar batendo na velocidade baixa por enquanto. Agora eu vou deixar bater por 5 minutos na velocidade 4 da batedeira, velocidade média. Aqui já se passaram 5 minutos. Agora eu vou regular para velocidade 1 da batedeira, né? Ou seja, velocidade bem baixa, e bater por mais 5 minutos. Lembrando que aqui eu estou batendo o batedor de gancho, a gente nunca faz isso com o batedor de globo, porque aí a massa é pesada, vai estragar o batedor. Então, em qualquer batedeira que você estiver utilizando, usa sempre o batedor de gancho, que é justamente para massa pesada. Prontinho, massa já bem batida. Agora eu vou retirar ela aqui da batedeira. Quero mostrar o ponto dela, como é que fica, né? Bem sovada. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa. Mostrar para vocês o ponto. Vejam que é uma massa firme, né? Sequinha. Agora, olha lá que bonita que fica. Agora eu vou colocar aqui dentro da mesma tigela, vou cobrir e vou deixar essa massa descansar. Então você pode deixar por mais ou menos 1 hora ou até ela dobrar de volume, porque isso vai depender muito da temperatura que está no ambiente. Quando a gente faz massa de pão no ambiente profissional, a gente tem estufa, tem temperaturas controladas, né? Quando a gente faz em casa, a gente está sujeito à temperatura do dia, né? Se o dia está frio, a massa demora mais para crescer. Se o dia está quente, cresce mais rápido, né? A fermentação acontece mais rápido. Então aqui agora é ter paciência, deixar crescer mesmo. Aqui a massa já descansou, olha lá que bonita, ela fica cheia de ar.
Agora eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo, então sempre que a gente vai fazer pão, é bom sempre ter um pouquinho de farinha a mais, né? Além da receita, para ir polvilhando a mesa. Então a gente não tira essa farinha da receita, tá? A gente põe sempre um pouquinho a mais. Então separa os ingredientes, depois mais umas 2 colheres de farinha extra para ir polvilhando a mesa. Agora eu vou transferir essa massa aqui para a mesa e vou sovar ela um pouquinho para retirar esse ar da fermentação. Porque como a gente está usando um fermento biológico, essa massa tem que fermentar bem, tem que crescer bem, porque senão ela fica com o gosto do fermento. Então olha lá, dá uma sovadinha para tirar o ar. Ela vai perder volume, né, que é natural. Mesmo ela grudando um pouquinho assim, não põe muita farinha, porque toda a farinha que colocar vai se incorporar na massa, né, e vai acabar endurecendo o pão. Pronto, olha lá, já perdeu volume, perdeu ar. Agora eu vou dividir essa massa em porções. Então aqui vai render mais ou menos uns 10 pãezinhos. Então você vai dividir em porções de mais ou menos uns 80 gramas, que vai dar isso aqui, ó. Claro que o tamanho do seu pão amassado você pode fazer do tamanho que quiser, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia do rendimento da massa. Prontinho, dividi a massa, agora eu vou começar a bolear. Bolear, a gente coloca a porçãozinha de massa aqui em cima da mesa, faz uma conchinha assim com a mão e vai girando. Aí a parte de cima do pãozinho fica lisa e as emendas ficam para baixo. Olha lá, então só vai girando assim, ó, e aí já fica boleado. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga, pode ser com banha também. E aí eu vou colocar os pãezinhos aqui acomodados, porque eles têm que crescer, então eles vão descansar mais um pouco. Eles têm que crescer e vai fermentar mais uma vez. Então aqui a gente já coloca na assadeira que vai para o forno, né? Porque depois que eles estiverem crescidos fica difícil de ficar mexendo com eles. E aqui eu vou colocar os 10 dentro da mesma forma. Então, como eles vão crescer e depois na hora que assa também cresce um pouco, nesse caso eles ficam grudadinhos um no outro, né? Então, se você quiser que eles fiquem redondinhos, tem que deixar um pouco mais de espaço. Aí eu sugiro que coloque até em 2 assadeiras. Aqui eu vou deixar esses aqui juntinhos, mas eu já tenho uma massinha crescida ali para a gente já adiantar a nossa receita. Prontinho, agora eu vou cobrir novamente a forma, vou cobrir com plástico e a gente cobre para ficar abafado, porque isso também favorece a fermentação. Então aqui eu já tenho uma massa que eu adiantei para que a massa fermentasse, crescesse bem à vontade. E olha lá, coberta, olha como ela cresce. Aqui eu deixei mais separado, né? Coloquei em 2 assadeiras para ele ficar mais redondinho, sem grudar um no outro. Vou untar aqui a mão com um pouquinho de gordura e vou amassar. Olha lá, vou empurrar aqui, olha lá, ele tá cheio de ar. Então eu amasso primeiro com a mão. Dá uma dó, né, de amassar, tá tão gorduchinho, mas aí ele ainda vai crescer novamente lá dentro do forno, porque o fermento biológico ele é muito forte, então ele suporta esse sobe e desce. Então olha lá, agora eu vou furar, que é uma característica desse pão, ele é furado com o garfo, essas marquinhas do garfo assim, olha lá, fura e marca. Agora é só levar para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutinhos. Não precisa lambuzar com ovo, com gordura, nada disso. E esse pãozinho ele não fica muito dourado, ele fica corado, mas aí você já vai ver o ponto certinho que você também tem que tirar aí do seu forno. Como o meu forno tem 2 grades, consigo assar as 2 de uma vez só, mas se na sua casa só tem uma grade, não tem problema. Assa a primeira, mantém essa coberta, depois assa a segunda. Agora é só aguardar. Já vou retirar a segunda forma. Já retirei uma, já coloquei o pãozinho aqui para esfriar. Então eu coloquei uma grade aqui, porque se a gente deixar o nosso pão amassado aqui na forma, ele vai acabar suando por baixo.
Então veja, ele não precisa dourar demais, mas ele tem um leve dourado por cima e também por baixo. E se você, mesmo assim, ainda tiver dúvida se ele está assado, você pode bater no pãozinho e ele tem que fazer um som de oco. Agora eu deixo esfriar aqui na grade e depois é só servir. Pode servir ele quentinho, que ele vai ficar melhor ainda. O meu pão amassado está servido, eu coloquei aqui como sugestão de acompanhamento a manteiga e a geleia. E assim nós finalizamos mais uma aula super especial do nosso clube. Até a próxima!